Não? Vai ser avisado. Sabrina já entrou. Sabrina, Gabriel, Sabrina Jorge, oi. Tá me ouvindo, Sabrina? Eu não tô. Por quê? Não achei. No Janus e Cursos. Tô aqui, mano. É, pelo computador também não tô achando, só tô vendo pelo celular. Vou te adicionar por aqui. No celular você tá? Posso estar? Posso entrar já? Então entra. Vai ser por aí. Aqui, pelo coisa do vai. Não tá mesmo. Aqui no telefone. No computador? Aqui. No telefone. O telefone tá. Aí eu solicito aqui. É, solicita aí. Também solicita. Aceita. Aqui. Aceita que vai abrir sua câmera. Aceitei. Pronto, tá chegando. Deu certo? Já. Tô ouvindo você já. Eu tô ouvindo você. Vai ter que abaixar um pouquinho o volume, acho que é do microfone. O retorno, tá? Senão a gente vai ficar se ouvindo duas vezes. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando essa transmissão de hoje, sábado, nós estamos com duas novidades interessantes. Uma dessas novidades, ela está absolutamente relacionada aos nossos encontros científicos. Então, amanhã está aí no nosso hashtag Janus e Cursos. Amanhã a gente faz um encontro científico da Janus e Cursos. Por que saiu? A gente faz um encontro amanhã da Janus e Cursos. Um encontro científico para que a gente possa conversar e discutir a respeito desta convocação que foi feita de cadastro e, ao mesmo tempo, do curso para os cirurgiões dentistas e demais colegas da área da saúde para que possam integrar a força-tarefa de combate ao coronavírus no país. Protocolo, vamos falar a respeito do protocolo de manejo clínico dos pacientes com síndrome respiratórias e com coronavírus. Então, a ideia vai ser conversar com os colegas da área da saúde sobre quais são os protocolos de manejo clínico. Abaixou o volume. Abaixei, mas está caindo, amiga. Agradecemos pela sua participação. Por que será? Não sei. Deixa eu pôr de novo. O meu está caindo sozinho. Estranho, né? Bom, se ficar caindo sozinho, você me ajuda por ali. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, porque eu estou ouvindo com eco. Não sei por quê. Está sem volume. Agora estou ouvindo você. Eu tenho que deixar bem baixinho o fone, para a Tá gente sem usar volume só como agora. microfone. Enfim, a gente amanhã, Janus e Cursos amanhã, promove um encontro científico para a gente discutir alguma coisa a respeito dos protocolos de manejo clínico do coronavírus. Esse encontro vai ser amanhã. Deixa eu ver aqui o horário que a gente marcou. Esse encontro vai ser amanhã, no mesmo horário, 16 horas, tá? E nós vamos disponibilizar para quem tiver online um link com as apostilas do curso que está sendo ministrado pelo Ministério da Saúde, tá? A gente ficou sabendo que muitos colegas da saúde não conseguiram
efetivar seu cadastro e nem participar do curso. Então, a Janus e Cursos, tanto eu quanto a doutora Laucia, a gente já fez nosso cadastro, nós já nos voluntariamos, nós já fizemos o curso, nós já fizemos a prova, nós já passamos na prova e nós vamos compartilhar com os colegas que querem discutir a respeito de protocolos de manejo de pacientes com suspeita de coronavírus para o atendimento desses pacientes com coronavírus, né, no protocolo do Ministério da Saúde, tá? Onde o cirurgião dentista ou o profissional da área da saúde pode efetivamente trabalhar e ajudar na força-tarefa de combate à Covid-19, tá bom? Então a gente, a partir de amanhã às 16 horas, passa alguns slides do Ministério da Saúde e vamos disponibilizar o link com as apostilas para que vocês, eventualmente, enquanto não consigam fazer o curso, já vão lendo e tomando mais afinidade com o diagnóstico diferencial, com as faixas etárias de risco, com todos os pacientes que podem ou não, quais são as características clínicas, como fazer diagnóstico diferencial de síndrome gripal e Covid-19, qual é o fast track de encaminhamento desses pacientes, tá? Isso tudo é fundamental para que os profissionais da saúde, profissionais, cirurgiões dentistas, médicos de outra especialidade que não estejam acostumados ao trabalho na linha de frente dos hospitais, dos prontos atendimentos, de unidade de terapia intensiva, enfim, todos os colegas da área da saúde, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, todos estão convidados a vir nos encontrar aqui na live amanhã às 16 horas. O outro convite que eu deixo para vocês é um convite para segunda-feira às 13 horas, no horário bem próximo ao horário do almoço, a gente se encontrar no meeting que está sendo organizado pela Fismatec. Esse meeting vai levar vocês conhecimento a respeito do ultrassom microfocado e especificamente para a harmonização orofacial, tá? Então fica aí o nosso convite. Vou, a partir de hoje, já começar a postar também na Janus e Cursos esse encontro que começou hoje, na verdade, na Fismatec. Então entrem aí no @Fismatec, no hashtag Fismatec, para vocês encontrarem a programação dos cursos, que normalmente vão ser cursos relacionados a ultrassom microfocado e outros tipos de tecnologia. E a gente entra na segunda-feira para falar especificamente do uso do ultrassom microfocado na harmonização orofacial, tá? Nosso plantão de dúvidas de hoje começa agora, então eu vou pedir para vocês que estou desativando comentários, tá? Por enquanto, para que a gente possa fazer as perguntas usando o quadradinho com o ponto de interrogação. Então, façam por ali. Você consegue enxergar aí? Quadradinho, aqui. tá? Então, a gente vai tentar organizar essa conduta diretamente pelo Instagram, para que vocês possam fazer as perguntas de vocês. Ó, nós estamos face a face aqui. Então, vocês estão me vendo metade de cima e depois a metade embaixo. Não consigo ver as perguntas aqui. Será que vem? Ou se não vier, vem aqui. Aí eu te passo. Deixa eu ver como está o seu. Tá normal. Sim. Vem sim. Ou não? Pode ser que talvez não. Bom, enfim, a gente vai tentar responder por aqui, porque assim fica de uma forma um pouco mais organizada. Muito bem. Uma das perguntas que a gente teve nesses últimos dias
foi uma pergunta relacionada a preenchedores bioestimuladores, né? Então, essa pergunta diz o seguinte: quando usar bioestimuladores com finalidade de preenchimentos? Vocês estão ouvindo com o Zoom, não? Deixa eu ver aqui, deixa eu liberar os comentários. Libera o comentário, que no comentário é melhor, que daí eu vejo aqui. Você enxerga? Enxergo. Sabrina, continua online? Mais alguém continua? A gente gostaria de... Só gostaria de ver se vocês estão recebendo com eco. Tá ouvindo bem, Mônica? Ou tá indo duas vezes? Porque eu tô ouvindo com eco, é isso que... Sim, com eco. Marina, não. Agora a gente não Tudo sabe. normal. Tudo normal. Então tá. Então a primeira pergunta é sobre preenchedores bioestimuladores. A gente tem basicamente dois tipos hoje no mercado: os géis compostos de carboximetilcelulose com partículas sólidas. Eles podem ser tanto o PMMA, que é a resina, eles podem ser microesferas de hidroxiapatita, ou eles podem ser microesferas de policaprolactona, tá? PMMA é um material que a gente não usa por limitações e eventuais problemas que possam existir relacionados a esse produto. A hidroxiapatita é um material preenchedor e bioestimulador. O seu fone tá ligado? Alô? Desliga o som dele. É isso que está fazendo eco. Não tira o som. Desliga aqui assim. Não vai desligar. Tá tudo ligado. Ah, é? Estranho. Eu continuo ouvindo eco. Eu ouço a minha voz. Não tenho nada. Ó, Não, mas é porque está pegando a voz direto. Bom, enfim. Eu estou me ouvindo duas vezes, vou ficar louco. Eu vou tirar aqui e você acompanha no coisa, pode ser? Tá. Acompanha por aí as perguntas, mas vou deixar você sem aparecer, porque senão eu fico ouvindo o tempo todo. Agora sim, uma pergunta que eu estava... Não achei. Então, para falar de preenchedores e bioestimuladores, o que eu acho que a gente precisa deixar bem claro é que essa é uma classe de produtos que existe já há bastante tempo. É uma substituição ou um produto que veio tentar fechar uma lacuna que existe na área da harmonização facial, da estética facial médica, como um material que tivesse efetivamente propriedades melhores do que o ácido hialurônico e eventualmente sem os riscos relacionados aos preenchedores de ácido hialurônico, tá? Então, muitos trabalhos da literatura vão poder mostrar para vocês que, embora o gel de carboximetilcelulose seja um gel que tem alto poder de lifting, que tem um G' bastante importante, ele é um material que tem uma viscosidade também bem interessante. Então, é um material que se adequa bem aos contornos da face, sem deixar grandes grumos ou sem criar deformações, né? Seja injetado em qualquer parte da face, é um material que acaba tendo melhores qualidades de preenchedor. Então, só respondendo essa pergunta da colega, que ela fez para a gente pelo Instagram, mas há alguns dias, ela fez essa solicitação de dúvida de quando usar, né? Quando eu indicaria. A gente normalmente indica os materiais preenchedores e bioestimuladores para aqueles pacientes que passaram pelo processo de envelhecimento, perdendo volume e perdendo colágeno. Então, ao mesmo tempo em que eu vou conseguir volumizar a face, eu vou conseguir devolver um pouco do colágeno perdido naquela região onde nós elegermos trabalhar, tá?
Então, essa seria, muito provavelmente, a indicação principal desses materiais. Você está conseguindo ver as perguntas todas? Tem uma aqui da Cristiane Rabelo, é isso? Não, da Daniela Danese. Daniela Danese. Então, vai. Qual tipo de preenchedor com ácido hialurônico você indica para olheira? Você concorda em preenchedor médio, nesse caso, para ver menor absorção de água? A gente tem que conhecer, Daniela, a gente tem que conhecer bem o tipo de preenchedor que a gente trabalha, as características reológicas que ele apresenta, e dentre as características reológicas que ele apresenta, uma das que a gente seguramente tem que considerar é o swelling factor, que é o fator de retenção de líquido, tá? Que é variável de preenchedor para preenchedor. Então, ela pergunta de um preenchedor médio, é isso? É. Tá. Então, depende, né? A sua resposta depende um pouco, porque existem preenchedores. Primeiro, a gente precisa entender o que é um preenchedor médio, porque se um preenchedor médio é um material, por exemplo, como um Juvederm Ultra, tá? E, eventualmente, um Vollift você pode considerar pesado, você tem que olhar as características reológicas desses dois produtos e entender que um Juvederm Ultra tem um swelling factor, e muito embora ele seja mais molinho e etc., ele tem um swelling factor de 9,5 ml por grama, enquanto o Vollift, que teoricamente é um material médio mais pesado, tem um swelling factor de 4,1, ou seja, menos da metade da possibilidade ou da quantidade de retenção de líquido que tem um Juvederm mais mole, né? Um Juvederm Ultra mais mole. Então, essa característica de é médio, é pesado, é duro, não é uma característica que a gente possa realmente comparar produtos. A gente vai ter que buscar na literatura tudo que está sendo publicado a respeito de características físico-químicas e reológicas dos produtos à base de ácido hialurônico para chegar à conclusão de qual produto é mais indicado para cada área. Exemplo, se você vai fazer um preenchimento de uma goteira lacrimal usando um Restylane clássico, que é um Restylane que tem um altíssimo poder de lift, você vai usar micro gotas desse produto na região da goteira lacrimal, porque ele tem um altíssimo poder de lift e ele tem um baixíssimo swelling factor. Tem que lembrar que a gente vai ter, que é 2,7, então ele é muito menor do que, por exemplo, um Vollift, tá? Ou do que um Von Bella, que tem 3,8. Então, a maciez do produto, a sua capacidade de lift, a sua moldabilidade e seu swelling factor, eles são todas características que a gente tem que somar nesses produtos para conseguir obter resultados. Normalmente, o que a gente usa são produtos como um Juvederm Volbella ou, eventualmente, um Restylane da Vital, tá? Um Skin Buster Vital, para fazer esse preenchimento profundo com cânula abaixo do músculo orbicular do olho, quando nós temos situações clínicas que pedem pequenas correções de goteira lacrimal, tá? E quando nós temos grandes reabilitações de área de goteira lacrimal, usamos menores quantidades de produtos que tenham características um pouco melhores em termos de poder e capacidade de lift. Aí, eventualmente, você pode lançar mão de um Vollift ou de um Restylane clássico, da mesma maneira, com cânula, abaixo do osso, próximo do nível ósseo infraorbital, para fazer com que exista poder de lift sem que exista retenção de líquidos, tá? Cristiane Rabelo, com quanto tempo faz, após o procedimento, fazer laser, radiofrequência? E afinal, laser, radiofrequência, tá? Depende um pouco do procedimento em que a gente estiver conversando. Então, a gente está conversando a respeito de materiais preenchedores bioestimuladores. Eu vou te dar uma regra geral, que é a regra geral que a gente usa quando a gente fala a respeito, por exemplo, de Elancet, tá? Quando a gente trabalha, por exemplo,
com um produto preenchedor bioestimulador como o Elancê, nós normalmente aguardamos para fazer luz pulsada, que é um tratamento superficial da pele para remoção de pequenas manchas, etc., 1 semana. A radiofrequência normal, que aquece desde a pele até as camadas mais profundas, 4 semanas. Tá? Laser fracionado, 2 semanas. Tá? Eu diria para você que a radiofrequência fracionada, que também é superficial, no mínimo 2 semanas. O ultrassom microfocado, 6 semanas. Tá? Outros bioestimuladores, e esses outros bioestimuladores, entendam bem, se eu tiver que usar de novo Elancê ou um outro tipo de bioestimulador, o ideal é que eu aguarde a configuração final do meu resultado, porque ela pode ter pequenas variações do momento que você preenche até o momento em que você tem o gráfico formado de toda a neoformação de colágeno naquela estrutura. Então, eventualmente, mais bioestimuladores apenas 3 meses depois. Isso se você for refazer o tratamento. Se você, no primeiro momento, já percebe que não existe resultado, ou seja, você trabalhou aquém do necessário para a obtenção do resultado, você pode lançar mão de mais produtos praticamente imediatamente. Lasers ablativos, como laser de CO2, Erbio e YAG, lasers que vão trabalhar até o ND-YAG, que é um laser que não é um semi-ablativo, porque ele só trabalha camadas profundas, sem lesar a epiderme, no mínimo 2 semanas. Tá bom? Vamos ver aqui se tem mais uma pergunta. Marcele. A biomédica faz preenchimento com caneta pressurizada. O resultado é o mesmo quando faz com agulha? Não. O trauma das canetas pressurizadas... Essas canetas pressurizadas, elas voltaram a aparecer alguns anos atrás na odontologia para que a gente fizesse os procedimentos de anestesia infiltrativa sem agulha. Vocês entendem que o procedimento pressurizado, aquelas canetas com mola que fazem a injeção sem agulha, elas precisam imprimir naquele líquido que você está injetando uma quantidade de pressão tal que ele possa passar por um micro orifício, formando um jato de produto que seja suficientemente potente para passar através da pele ou da mucosa. Tá? Então, esse trauma dentro dos tecidos, ele pareceu à odontologia mais traumático do que a punção com a agulha. Tá? Então, o fato dele ser absolutamente rápido não quer dizer que ele não ocasione trauma. E muitas vezes o trauma, pela dilatação dos tecidos de maneira descontrolada, porque você não tem como injetar devagar um determinado produto, né? Você injeta esse produto em altíssima velocidade, todo esse conteúdo de uma única vez, você acaba expandindo os tecidos de uma só vez, né? Eu, pessoalmente, não gosto nem do anestésico e nem de injeções de ácido hialurônico dessa maneira, pelos efeitos adversos que podem causar as grandes expansões de produto dentro dos tecidos, né? Além dos efeitos adversos imediatos, como hematoma, edema, equimoses, edemas tardios, etc., você pode ter nódulos formados pelo acúmulo de produto numa única região, tá? Então, não gostamos muito disso, né? Ela é o que você falou? Biomédica. Biomédica. Você, como biomédica, pode fazer uso tranquilamente dos procedimentos injetáveis com agulha. E eu acho que uma agulha bem afiada dói muito menos do que uma pancada de uma caneta pressurizada, com a vantagem que você consegue absolutamente controlar o volume injetado do produto, você consegue fazer retroinjeções, você consegue distribuir melhor o produto nos planos que você está trabalhando, tá? Com a caneta pressurizada, você joga um monte de produto no subcutâneo, enfim, criando pequenas áreas
de entumecimento com aquele produto. Eu não sei, inclusive, se ácidos hialurônicos reticulados conseguem ser injetados. Acredito, não tenho experiência, mas acredito que géis de ácido hialurônico não devam funcionar, só deve funcionar com material líquido, tá? Enfim, a gente prima por trabalhar de uma maneira menos traumática possível. A Cristiane Ribeiro sobre o Rocutan, quais as intercorrências que pode causar? Então, normalmente, os efeitos adversos relacionados à injeção de produtos preenchedores ou bioestimuladores em pacientes com tratamento, que estão em tratamento com o Roacutan ou eventualmente outros similares, estão relacionados à eventual formação de fibroses e à formação descontrolada de colágeno. Ele está completamente contraindicado para alguns produtos, tá? Com contraindicação de bula. Então, normalmente a gente evita a injeção de qualquer material preenchedor, e principalmente bioestimuladores, em pacientes que terminaram esse tratamento num período de 6 meses, tá? Para a gente aguardar com que esses tecidos todos tenham todo um regresso ao seu metabolismo normal para que a gente possa trabalhar com maior segurança. Paciente com risco de necrose saiu do consultório com isquemia e foi aplicado hialuronidase. Qual o protocolo de acompanhamento do paciente? Então, o ideal é... Quem é que perguntou? A Daniela Danese. Daniela, o paciente não deve sair do consultório com nenhum tipo de isquemia, né? A gente sabe que a isquemia é um dos primeiros sinais patognomônicos de algum tipo de trauma ou complicação vascular, né? Ou efeito adverso vascular, que pode ser embólico ou compressivo. A nossa obrigação é fazer com que esse paciente não vá embora do consultório enquanto ele não tiver o quadro de isquemia totalmente revertido por qualquer manobra. E a hialuronidase é uma das manobras possíveis, né, que a gente já abordou esse assunto. Então, evitar com que esse paciente saia do consultório, e ele vai ficar lá o número de horas necessárias para que ele tenha, e você pode reaplicar essa hialuronidase a cada 60, 90 minutos, sem o menor problema na área que existe alteração de cor, e não somente no ponto onde você imagina que esteja o trombo, porque ele pode estar espalhado em toda a área da alteração de cor, né? Então, normalmente a gente indica aproximadamente 300 unidades por ponto de modificação de cor. A literatura diz isso, né? Você tem uma liberdade muito grande de uso da hialuronidase nos casos de necrose. Então, atenção especial a esses pacientes e monitorá-lo sempre até que ele não tenha mais nenhum sinal, nem de dor e nem de isquemia, e aí sim você pode liberar esse paciente para ir embora para casa. Eu faria um acompanhamento no mínimo a cada 6 horas desse paciente, ou com que ele entre em contato com você imediatamente assim que ele observar qualquer coisa diferente de um estado normal, ou seja, mudou de cor, começou a doer de novo, qualquer coisa nesse sentido pode ser importante ou pode ser um sinal de que alguma coisa, que aquilo que você fez no consultório eventualmente não tem evoluído bem nas primeiras horas. Então, não vamos esperar 24, 48 horas, porque daí você vai ter o quadro de necrose dos tecidos já estabelecido, e aí você não vai ter mais o que fazer, a não ser remediar, né, o fato de tecidos necrosados terem que ser tratados para cicatrizar por segunda intenção. Silvia Gisele, o que você acha da ozonoterapia? Devemos ter um consultório para agregar aos atendimentos? Olha, Silvia, parece uma tendência importante dentro da odontologia e da harmonização orofacial, né? Existem já vários trabalhos sendo executados e publicados. Eu não sou um especialista em ozonoterapia, né? Eu
por enquanto, não me aventurei por essa área. Eu acho que a gente tem profissional bastante treinado nessa área dentro da odontologia para que a gente encaminhe esses pacientes. Então, essa é especificamente uma das áreas que eu não trabalho dentro da harmonização orofacial. E não trabalho não porque não acho que ele não funcione. Eu acho que, eventualmente, ela tem as suas indicações, tá? De trabalho. Não é uma panaceia, porque às vezes você... Como nada é panaceia, nada é uma coisa que funciona para tudo, mas ela deve ter, assim, deve ser, primeiro, sim, muito mais estudada e muito mais publicada em protocolos científicos do que ela é hoje, mas sim é uma área de estudo importante dentro da odontologia e da harmonização orofacial. Repete a pergunta, por favor, da ozonoterapia, tá? Não conseguimos ouvir áudio dela. Professor, repete a pergunta. A pergunta é a pergunta da Silvia, que fala sobre ozonioterapia. O que eu acho da ozonioterapia? E eu falei que eu não acho nada porque eu não faço. Eu acho que ela precisa realmente principalmente na harmonização orofacial, de trabalhos clínicos, né, científicos, e com N importante de pacientes, com grupo controle de estudo, um estudo comparativo, etc., dentro de todo o rigor científico, para que a gente possa realmente visualizar resultados científicos importantes. Segundo, ela apresenta evidências interessantes de tratamento em muitas áreas da odontologia, mas eu não sou a pessoa mais indicada para fazer nenhum tipo de nem de explicação e nem de muito avanço em termos de possíveis tratamentos que possam ser feitos com a ozonoterapia na odontologia e na harmonização. Cristiane está perguntando, você faz debridamento em alguma região para fazer toxina? Que debridamento, Cristiane? Não conseguiram ouvir o áudio. Tarará. Marcelo, o que você acha da ozonoterapia? Já respondemos. A Cristiane está por aí ainda, será? Que fez a pergunta? Às vezes cai a linha. A Silvia Gisele está perguntando aqui se não há possibilidade nenhuma de risco de necrose com a técnica de fios aitrédio no nariz. Olha, Silvia, eu já fiz inúmeros. Risco, quando você trabalha com o nariz, os riscos são sempre existentes. Agora, a gente precisa fazer uma pergunta, né? Quando você trabalha, por exemplo, com um material preenchedor na forma de gel, eventualmente utilizando uma técnica com agulhas ou com cânulas muito finas, você corre muito mais risco do que quando você trabalha com uma cânula 19G e um fio 00. Então, duplo normalmente. Então, é óbvio que o fio de PDO ele tem algumas vantagens, principalmente quando a gente usa o fio na columela, que é a maneira como a gente mais faz a escultura, o levantamento da ponta do nariz. Ele é uma técnica bastante segura porque você trabalha com cânula, é impossível você... uma cânula de 19G, que é uma cânula bem grossa. Você trabalha com uma cânula bem grossa, entrando com essa cânula no espaço gorduroso da região da columela e indo depositar a ponta desse fio na espinha nasal anterior, né? E deixando um material sólido, que tem suas dimensões e que não vai sofrer nenhum tipo de retenção de líquido, porque o PDO
ele não tem nenhum tipo de swelling factor, ele não vai inchar no pós-operatório, né? E, enfim, ou seja, o único risco seria você colocar muitos fios, colocar uma sequência de meia dúzia de fios numa columela e entulhar aquela columela de tanto fio que a quantidade de fios possa gerar uma necrose por compressão, tá? Então, o único risco que eu vejo do uso de fios na columela nasal seria o excesso de fios, tá? Fora isso, nenhum histórico, pelo menos, que eu tenha conhecimento. Deve ser subcisão? Aonde? No nariz ou na... Ah, da toxina? Não necessariamente. Olha, a gente tem que diferenciar as coisas. Quando a gente está tratando, por exemplo, uma ruga estática vertical da região da glabela, tá? Que eventualmente deve ser essa a sua pergunta. Como é o nome dela? Bruna, né? Não. Não é Bruna? Foi Cristiano. Então ela deve ter completado aqui. Enfim, normalmente a gente tem que, obviamente, diferenciar uma ruga estática de uma ruga dinâmica, né? As rugas dinâmicas da região da glabela, a gente trata normalmente com toxina botulínica, né? As rugas dinâmicas da glabela, a gente trata também com a toxina botulínica, porque eu preciso da ação de paralisia dos músculos corrugadores e prócero para que eu possa depois usar diferentes técnicas, e a subcisão pode ser uma delas, para debridar essa ruga da região da glabela, fazendo preenchimentos mais profundos, e normalmente no preenchimento profundo, pós-subcisão, nós utilizamos fios de PDO, né? E o tratamento superficial dessa pele, que normalmente a gente faz através do microagulhamento ou da radiofrequência fracionada, tá? Então a gente soma técnicas que e essa somatória de técnicas é fundamental para que a gente consiga resolver principalmente essas marcas estáticas de rugas na região da glabela, tá? A Daniela pergunta qual medicação você prescreve para fazer fio no nariz. Para todos os pacientes que normalmente a gente trata, a gente prescreve, e a gente já passou isso, acho que numa live anterior, um protocolo medicamentoso, tá? De antibiótico e anti-inflamatório. Esse protocolo medicamentoso pode ser, e a gente usa diferentes medicamentos. Eu gosto muito das quinolonas de terceira geração, como levofloxacino, tá? Existe a possibilidade da gente trabalhar eventualmente com outras drogas, tá? Como, deixa eu ver aqui, vou pegar a tabelinha aqui para mostrar para vocês. A gente pode trabalhar com outros antibióticos, e aí a escolha do antibiótico normalmente não é absolutamente importante nem fundamental nessa escolha, mas existem possibilidades. Eu posso trabalhar eventualmente, tá? E um deles que a gente falou aqui está bem famoso hoje em dia, que é a tal da azitromicina, tá? Azitromicina 500 miligramas, um comprimido ao dia, tá? Por 3 dias. Esse protocolo está descrito na literatura, assim como o levofloxacino de 500 ou 750 miligramas, um comprimido por até 7 dias. Enfim, amoxicilina com clavulânico, você pode usar a ciprofloxacina, 500 miligramas de 8 em 8. Então, existem vários tipos de procedimento. Normalmente, quando eu trabalho com implantes, ou seja, preenchedores quaisquer, fios quaisquer, PDO, Silhouette, qualquer um deles, sempre que eu estou implantando alguma coisa, e bioestimuladores, a gente trabalha com um protocolo de antibióticos e anti-inflamatórios, tá? Então, só para deixar claro aí.
Marcelo, quando faz preenchimento em olheira com bolsa? Então, a gente faz preenchimento de olheira com bolsa, principalmente olhando para a região do malar, né? A gente normalmente tem que olhar a linha do temporal, o ligamento temporal. A gente tem que olhar o ligamento orbicular dos olhos, que está aqui na parte lateral dos olhos. A gente tem que recompor o ligamento zigomático e a gente tem que olhar aí a gordura do SUF para a região da pálpebra inferior, né? Normalmente, aí a gente vai ter que averiguar se esse paciente era um paciente muito obeso, tá? Que perdeu peso muito rápido por meio de uma cirurgia bariátrica, alguma coisa assim, eventualmente, tá? O que você pode encontrar é que esse paciente tenha uma quantidade de gordura superficial na pálpebra inferior muito grande. Então, se essa gordura, se eu tenho esse histórico de anamnese, eu tenho essa gordura, normalmente a gente primeiro trabalha essa bolsa tentando dissolver essa gordura e a gente usa a tecnologia do ultrassom microfocado para isso, tá? Tanto a ponta de 3 quanto a ponta de 1,5 milímetros podem ser usadas nessa região, tá? Para dissolver essa gordura. Existe um trabalho publicado na literatura, pelo menos o que eu achei, que mostra um caso de pouquíssimos pacientes, se eu não me engano são de 2 a 4 pacientes, onde fazem o uso do ácido deoxicólico nessa região da olheira para dissolver essa gordura palpebral inferior. Eu vejo com uma certa cautela esse tipo de tratamento, porque você pode ter mais efeitos adversos do que efeitos benéficos, muito embora esse trabalho tenha relatado resultados benéficos e interessantes. Como em tudo na ciência, um trabalho e 2, 3, 4 casos, né, uma série de casos, ele está posicionado num nível de evidência abaixo, dentro do nível dentro da pirâmide da evidência científica, e mais trabalhos têm que ser feitos com um N maior de pacientes, sob uma situação mais controlada, para que você possa estandartizar esse tipo de tratamento. Se é um paciente que tem uma microbolsa, eu preciso avaliar se essa bolsa não é decorrente, normalmente é, da frouxidão ligamentar. E aí eu vou tratar ligamento da região temporal, ligamento orbicular lateral do olho, tratar toda a parte da gordura suborbicular do olho e reconstruir o osso zigomático na profundidade, que é onde a gente vai ter que reestirar e melhorar tanto a posição do osso zigomático quanto a gordura suborbicular do olho, tá? Então, preenchimento, a Daniela voltou a perguntar. Ainda em relação ao fio no nariz, usando o mesmo pertuito ao colocar um segundo fio, primeiro extruir um pouco, é normal. Deixa eu ver. Ainda em relação ao fio no nariz, usando o mesmo pertuito. Normalmente a gente usa um pertuito único. Eu dou preferência por entrar pelo infratip, que é a região abaixo da ponta do nariz, um ponto médio entre a ponta do nariz e a abertura da narina, tá? Bem na região da linha média, exatamente para que não exista extrusão do fio. Então, se eu entro com esse pertuito na região do infratip, por baixo do nariz, quando eu entro com a minha cânula e caminho pela columela, eu giro em praticamente 90 graus o meu eixo. Eu entro no pertuito por aqui, giro a cânula 90 graus e vou em direção à espinha nasal. Quando eu faço isso e removo a minha cânula, o meu fio vai ficar dentro da columela e vai girar 90 graus e sair pelo meu pertuito. Eu tenho que cortar esse fio curto e utilizar a mesma cânula para empurrar esse fio para dentro da região entre cartilagens alares laterais, tá? Para que ele realmente passe pelo orifício de pertuito e vá em direção à ponta do nariz, ficando suficientemente curto para que não extrua na região do tip.
Se você deixar ele muito comprido, tá? Ou essa abertura muito próxima, a própria força de queda desse nariz ou a força muscular do depressor do septo nasal pode tracionar o nariz para baixo e fazer com que o fio extrua. Então, tome um pouquinho de cuidado quando estiverem trabalhando nessa área do nariz, tá? Os acidentes e complicações relacionados aos fios são bem menores do que os relacionados a outros produtos, tá? Principalmente a produtos de ácido hialurônico, onde a gente, obviamente, vai ter que dar uma consultada na literatura, mas quando a gente tem que trabalhar com ácido hialurônico, a gente trabalha com ácido hialurônico de uma reticulação importante, porque senão você tem que injetar muito produto dentro do nariz, né? E aí você não tem... para ter o resultado do empinamento, você corre o risco da necrose compressiva. Então, nariz é uma área que a gente tem que tomar realmente um pouco de cuidado para trabalhar, assim como eventualmente vocês têm que tomar um pouco de cuidado quando trabalham boca, né? Porque os preenchimentos labiais são bem queridinhos assim dos dentistas e dos pacientes dos dentistas, até pela proximidade anatômica com alguma coisa que é bem natural à odontologia, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado específico nessa área, né? Tem alguma coisa a acrescentar? Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma pergunta? De nada. No perguntas aqui não tem mais nada. Não. Deixa gravado, nós vamos deixar gravado. Uma das coisas que a gente vai fazer é disponibilizar essa semana ainda que entra um novo site da Januse Cursos. Já vocês eventualmente podem até já começar a acessar. Ele ainda não está no formato definitivo. É o janusecursos.com, onde a gente vai disponibilizar todas as lives que a gente está fazendo e, ao mesmo tempo, a gente vai ter os nossos cursos todos online, vendidos, obviamente, em pequenos blocos. Então, você vai poder comprar ou bloco a bloco, ou comprar o pacote do curso Full Face, que normalmente é um curso de 24 horas de teoria, bastante tempo, tá? Onde a gente fala de anatomia, a gente fala da fisiologia do processo de envelhecimento, fala dos materiais preenchedores, dos bioestimuladores, dos pontos de preenchimento, como preenche cada ponto, falamos do estímulo do colágeno subcutâneo com Sculptra, com fios de PDO, com ultrassom microfocado, outros tipos de tecnologia, tá? Então a gente vai deixar isso disponível. Obviamente, o plantão de dúvidas, as lives e algumas dicas que a gente já está gravando, a gente vai deixar grátis no site para que vocês possam acessar. E, além disso, a gente vai ter pacotes de cursos por temas ou por um conjunto de cursos que vocês podem comprar, que, na verdade, vai ser... Você pode comprar curso a curso, ou vocês podem comprar o pacote do Full Face completo, tá? Então, a partir isso a gente já estava fazendo bem antes do coronavírus, então a gente vem agora só comunicar a vocês que a janusecursos.com está online para o mundo, fornecendo conteúdo de qualidade em termos de ciência e de harmonização facial para que vocês consigam estudar em casa, né? Quem, obviamente, fizer o curso Full Face online, depois vai poder vir fazer só o Day Clinic, que vai ser só o dia clínico aqui. Então, a gente vai economizar um pouco a vinda de vocês em termos de tempo parado e hospedagem em São Paulo, mesmo porque a gente não sabe quando a gente volta às atividades clínicas habituais, né? Mas estão todos convidados aí, ainda num período de provas, né? Para
participarem e conhecerem a janusicursos.com, tá? Januse Cursos Online. Pergunta, Vanessa Salico, acho que é isso. Marcelo, você faz reconstituição seca da toxina? Tem antes? Bom, responde essa daí, depois eu te dou as outras. Olha, sim e não, depende, né? Eu costumo fazer, quando eu vou aplicar a reconstituição seca da toxina botulínica, num dos vídeos que vocês vão achar lá no site, eu falo um pouquinho das seringas, tá? Da toxina botulínica, então dicas sobre seringas, depende um pouco do tipo de seringa que você usa, você vai ter, obviamente, maior ou menor facilidade em termos de diluição. A diluição não afeta diretamente o teu resultado clínico, tá? A diluição seca é considerada um pouco mais segura, a diluição de 100 unidades para 1 ml é um pouco mais segura, porque você, se acertar o ponto neuromotor, você vai garantir a máxima quantidade de toxina naquele ponto. Se você coloca ela muito diluída ou numa reconstituição de muito soro para poucas unidades de toxina, você vai ter que injetar muito soro naquele mesmo ponto e você, obviamente, vai aumentar o seu halo de dispersão pela presença do soro, tá? Não por causa do peso molecular da toxina, nada disso, tá? Então, normalmente sim, e normalmente a gente usa a seringa de 1 ml, que é essa seringa aqui, resto zero, né, que tem o êmbolo com esse batoquinho na ponta. Então, a gente trabalha com a seringa de 1 ml. Normalmente, você usando a seringa de 1 ml e diluindo seco, o teu frasco de 100 unidades cabe todinho aqui dentro. Qual é uma das dificuldades que você vai ter? Você vai ter uma dificuldade muito grande de achar uma seringa de 1 ml que esteja divididas em unidades de 0,01 ml, ou seja, 100 tracinhos. Você não vai ser difícil achar. Se você achar, porque ela existe, ela está aqui, ó, né? Ela tem 100 risquinhos, você praticamente não vai conseguir enxergar uma por uma unidade, tá? Como normalmente nos protocolos que a gente trabalha de toxina botulínica, raros são os pontos de uma unidade, então a gente trabalha com a seringa de 100 unidades, 1 ml, com 50 marcações, ou seja, ela está dividida em unidades de 0,02 ml, ou seja, para cada marca da seringa, 2 unidades, tá? Fica bem fácil de trabalhar, fica bem fácil de contar as unidades, é assim que a gente trabalha, tá? Você faz a associação com hidroxiapatite e gás hialurônico. Então, eu já falei isso também numa outra live, a associação de hidroxiapatita, tanto hiperdiluída quanto a hidroxiapatita misturada com ácido hialurônico, ela é alguma coisa que não tem, pelo menos por enquanto, nenhum tipo de comprovação científica substancial. Isso quer dizer o quê? Que muito embora o procedimento possa funcionar, não existem evidências científicas, que é o que coordena a aceitação de um procedimento pela comunidade científica internacional, robusto o suficiente para que você possa falar, olha, eu misturo esse ácido com essa hidroxiapatita de tal maneira, tantas vezes, e isso foi testado em 950 pacientes, aqui 100, num estudo clínico randomizado, controlado, de preferência cego ou duplo cego, para que você possa ter evidência robusta do que funciona, como funciona exatamente. A literatura ainda caminha muito na área da sugestão, tanto no bioestimulador à base de hidroxiapatita hiperdiluído, quanto na mistura de ácido hialurônico com materiais bioestimuladores, no caso hidroxiapatita,
né? Ah, eu vou pegar uma seringa de ácido hialurônico, uma seringa de hidroxiapatita, vou misturar os dois e vou ter uma massa que é ácido hialurônico, gel de carboximetilcelulose e hidroxiapatita, tá? Eventualmente, você teria que saber me dizer agora se não existe uma interação química ou uma alteração química entre os componentes, tá? Por quê? Porque, óbvio, para eu poder fazer a mistura de dois componentes, você tem que saber as características físico-químicas de cada um deles para que você tenha certeza que você não está criando uma alteração, uma mistura ou um terceiro produto, né? E se está criando um terceiro produto, quais são as propriedades físico-químicas e biológicas que esse terceiro produto que você criou ocasiona dentro dos tecidos, tá? Ou dentro de um organismo. Então, tudo aquilo que não é indicado de bula não quer dizer que não possa ser feito, tá? Quando existe o uso de um determinado produto, como era a toxina botulínica até pouco tempo atrás, quando a toxina botulínica não tinha ainda em sua bula o uso estético, ela era usada de maneira off-label para paralisar músculos da face por motivo único e exclusivamente estético, tá? Isso não estava na bula do medicamento. Esse uso off-label, ele tinha respaldo robusto científico para sua utilização? Tinha. Então, uma coisa é você usar um produto off-label com um aval robusto da comunidade científica internacional. Outra é você misturar produtos ou usar um produto off-label, de maneira não indicada em bula, sem um aval robusto da ciência ou da comunidade científica internacional. E essas são coisas absolutamente diferentes, tá? Então, cuidado com receitas que, teoricamente, visam melhorar a hidroxiapatita colocando ácido hialurônico, né? Porque a função, um trabalho que está descrito na literatura sobre essa mistura, ele diz o seguinte, olha, vamos colocar ácido hialurônico misturado com hidroxiapatita, porque quando você faz o preenchimento só com a hidroxiapatita, os profissionais estão reclamando que existe uma perda rápida do efeito pela reabsorção rápida da carboximetilcelulose, que é o gel da hidroxiapatita. Então vamos colocar um gel diferente, que dure mais tempo, para que o paciente não veja a curva decrescente da hidroxiapatita